eu sou astronauta NASA, né? Astronauta profissional da NASA. Aliás, sou o primeiro astronauta profissional a representar um país oficialmente do hemisfério sul do planeta Terra. É mesmo? É interessante os brasileiros saberem. Você tem que ter orgulho dando as coisas na gente. E eu também sou o único astronauta que fala português, né? Lusófono, né? Que é o nome correto. E o que acontece? Eu fiz o curso da NASA. Eu era para voar com ônibus espacial, com sistemas NASA, essa coisa toda. Qual né? ônibus você ia? Qualquer um que fosse escalado. Tá. Né? Então, isso era tudo. Então, eu sabia tudo do ônibus espacial. Eu sou engenheiro de voo, 2 anos de curso, mais 5 anos de especialização. Eu fui o segundo a voar da minha turma. De 32 astronautas, fui o segundo a voar. Você vê como demora, né? Eu comecei em 98, voei em 2006. Mas o que acontece? Quando chegou em 2003, nós tivemos um acidente da Colômbia, né? 1º de fevereiro. Aí eu perdi 7 amigos e os voos ficaram completamente parados nos Estados Unidos. Eu estaria por volta de voar, entendeu? É mesmo? Aí parou. Mas não naquele, né? Podia ser naquele. Podia ser? Podia. Aliás, tem uma história interessante sobre, mas podia ser naquele lá. Nossa, inclusive. Mano. Aí pararam os voos nos Estados Unidos com o ônibus espacial para revisar os sistemas. Eu sou de prevenção e investigação de acidentes. Eu trabalhei 30 anos com isso. Eu trabalhei lá também com isso. Ajudei a investigar o acidente da Colômbia. Qual foi a causa? Ali a gente fala de fatores contribuintes. Quando fala de acidente, geralmente o pessoal pergunta a causa, a gente responde, são fatores contribuintes. São vários fatores que acontecem para acontecer um acidente. Tem uma teoria que o pessoal chama de teoria de Reason. Reason é um cara, é o nome de uma pessoa. Você imagina queijos suíços, né? Então, vocês têm uns buraquinhos. Para acontecer um acidente, cada um desses queijos suíços, vamos dizer assim, são bloqueios para o acidente. São coisas que se tiver no lugar, um acidente não acontece. Entendi. Mas todos eles têm falhas possíveis. Então, são os buraquinhos do queijo suíço. Então, se você alinhar todos esses buracos, você consegue ver o acidente. Ela sai do perigo e chega no acidente. Entendi. Então, o que acontece são isso, se chamam fatores contribuintes, cada um desses aí. Então, naquele lá, né, eu me formei no CENIPA, né, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Força Aérea, em 1987. Olha só, lá atrás, né? Eu trabalhei com isso, investigação na Força Aérea, assim por diante, de acidentes e prevenção. Aí você chega na NASA, o pessoal vê isso no seu currículo, fazem, trabalhe com isso também aqui, ótimo. Mas além disso, eu fui chefe de software da Estação Espacial, eu fui chefe de toda a área de integração de módulos, eu era responsável pelo módulo japonês, o Kibo, que na minha opinião é um dos melhores módulos da estação, né? E então trabalhei 3 anos com o Japão. Então, né, o trabalho técnico é bastante intenso. Mas o que aconteceu? 2003, né, tinha o voo da Colômbia, STS-107, 7 tripulantes. Um deles era o Mike Anderson, que era meu chefe. Justamente eu assumi o lugar dele lá nessa parte de integração de módulos, né? E eu conhecia todos eles, tinha uma amizade com todos eles. Eles decolaram à noite e nada diferente naquela decolagem, aparentemente, mas teve. E aí foram para o espaço, realizaram a missão. No retorno, durante a primeira curva, faz curvas para aproximação, né? Durante a primeira curva, ainda bem em altitude, praticamente do outro lado do planeta ainda, o que aconteceu? Por causa... Bom, primeiro explodiu, parte primeiro no que a informação que tinha, né? Tem os sistemas todos gravados e tal. De repente, a espaçonave começou a ter uma guinada muito grande para o lado esquerdo, uma explosão, uma guinada para o lado esquerdo. Aí, em 20 segundos, ela foi destroçando. A asa saiu, um pedaço da asa à esquerda saiu, a cauda, ela tem a parte de carga é a parte de uma estrutura mais frágil, né? Quebrou ali no meio a espaçonave. A cabine fez um tumbling, assim, né? Uma capotagem, expôs a área não protegida termicamente, entrou plasma ali, porque você vem com 25 vezes a velocidade do som. E você tem que, no ônibus espacial, se aproxima com 40 graus de ângulo de ataque, 40 graus. Justamente para expor só aquelas partes pretas que eram as protegidas com os ladrilhos de proteção térmica. Aí ela fez isso aqui, ou seja, em 20 segundos a gente perdeu a tripulação, a espaçonave destroçou toda, espalhou por 600 quilômetros em 4 estados. Nossa. E 200 milhas de largura, né, e 600 milhas de comprimento. Ok, perdemos a tripulação. Por que aconteceu isso? Durante a decolagem, uma parte isso aqui é o tancão que fica, né? Aliás, dá para desenhar aqui. Vamos lá. Desenhar mais fácil.
Aí, pegar esse aqui que acho que escreve melhor nesse. O ônibus espacial ele tem 3 partes, né? Se você olhar, ele tem o tanque, aquele tancão laranja que ficava lá bem aqui. Grande. Aí você tem 2 foguetes de propelente sólido, aqui um de um lado e o outro do outro, né? E você tem a espaçonave presa aqui no tanque, assim, mais ou menos. Isso. Por aqui, né? Claro. E aqui tá a espaçonave, Paraná. Ok, e 3 motores aqui. Esse tancão aqui, ele tem hidrogênio em cima e um tanque lá dentro e oxigênio embaixo, líquido. E ele entra pela barriga do ônibus espacial aqui, né, por dentro lá. Como é líquido, isso aqui ele é muito gelado, é criogênio, né? Então extremamente gelado. E ele é protegido com uma espuma que é depositada em cima para proteção térmica, para não transferir essa temperatura para os outros sistemas aqui. Então tem aquela proteção térmica que é depois pintada de laranja. Mas tem mais ou menos essa espessura que é depositado à mão, né? Tá. pelos quem fabrica o tanque. Acontece que fica lá parado um tempo, na Flórida, é úmido, entra água dentro desse negócio, quando carrega os tanques, aquela água se transforma em gelo, fica pesado isso aqui, e algumas vezes saía pedaços desses, e um pedaço desse aqui saiu e bateu na seção 9 aqui da asa esquerda do ônibus espacial. E aqui fez um buraco mais ou menos desse tamanho aqui, 1 polegada, né, por 3 milímetros. Ninguém viu isso? Não dá para ver, porque durante o decoro foi à noite, então não tinha como ver isso aqui também. E como é que a gente descobriu isso? Quando a gente fez a investigação e recolheu os destroços, recolhemos 22% dos destroços dela, espalhamos lá num hangar com um desenho dela no chão e fomos colocando cada parte, identificar cada parte e colocando no lugar, né, dela. E nas partes de bordo de ataque, a gente fez um modelo de plexiglass, que a gente ia colando os pedacinhos no modelo. Aí a gente descobriu o seguinte: nessa parte aqui, no modelo, tinha uma falha desse jeito, em um pedacinho que sobreviveu. E olhando a estrutura da asa, a gente notou que nas partes aqui que a gente ia colocando, que ficou um tipo de um caminho, até o compartimento de trem de pouso, ficou um tipo de um caminho assim, como se tivesse passado um maçarico ali. Sim. Foi o plasma que entrou por esse buraquinho, fez um rombo na asa aqui, explodiu os pneus, abriu a porta, isso que deu a tendência à esquerda, começou todo a... Por causa de um buraquinho mínimo. Então, o espacial é crítico. É crítico. O medo que eu tenho agora, bem pragmático, vamos chamar assim, quando você perde um astronauta, 7 astronautas, lógico que é uma tragédia de forma geral, todo o planeta vê essas coisas todas, é meio complicado, ficou 2 anos e meio, e foi por isso que eu fui voar com os russos, a NASA me mandou para lá, fui um dos primeiros do lado da NASA para voar com os russos, para poder fazer a missão com os ônibus ainda em processo de retorno ao voo, né? Aí o que acontece? Quando você perde um astronauta, você perde um piloto de testes, por mais esquisito que pareça falar isso, mas essa é a nossa profissão. Eu sou um astronauta profissional, eu sei dos riscos que ocorrem, eu assino os documentos, eu tenho tudo isso aí. Então, se eu morrer, é parte da minha profissão. Mas você tem medo, claro. Tem, mas você treina para superar isso aí. É mesmo? Você treina para trabalhar mesmo, coração acelerado, você vai fazer, você vai cuidar. Quantas vezes eu tive fogo em voo, já tive uma série de coisas e manter a calma e faz o que você tem que fazer. Não entra em pânico. Não, você não pode entrar em pânico. Você é treinado para isso, para resolver problema em situação crítica. Agora, se perde um astronauta, perde um piloto de testes, está previsto dentro da carreira, dentro da sua profissão. Quando você perde um turista, a situação é diferente. Então, o meu medo, quando eu vejo os voos turísticos acontecendo agora, eu acho muito legal. E eu fico torcendo tanto para não acontecer nada, porque se acontecer, vai parar o mercado inteiro, entendeu? Total, porque aí entra todos os processos, aquelas coisas são civis, todas. Né? Então, esse é um cuidado que tem que se tomar agora. Mas vamos para o assunto mais bacana. Exatamente. Mas eu queria entender esse lance Então, você foi para a Rússia por causa disso, então, né? Porque não tinha voo nos Estados Unidos. Aí me mandaram para a Rússia. Para mim foi bom que eu tive lá. Eu conheci os sistemas russos, que eu conhecia só o lado de lá, né? Mas quem te manda é o Brasil ou é os Estados Unidos? É um conjunto, né? Foi tudo conversado, tripartite, vamos chamar assim. Tá. Conversado. Então eu fui para lá como astronauta brasileiro, mas da NASA também, a voar com os russos. Assim como tem astronauta NASA que voa com os russos, tem astronauta da Agência Espacial Europeia que voa com os russos e também é NASA. Assim vai. E aí eu cheguei lá, uma coisa que foi interessante, eu perguntei, tem 1 ano e meio, 2 anos para aprender os sistemas russos, que não é fácil você aprender. Muito diferente?
Eles são diferentes e são muitos sistemas, né? Então é estudo para cá. E lá eles não chamam astronauta, né? Cosmonauta. Mas é a mesma coisa no final das contas, né? O curso de astronautas ele é 70% sistemas, 15% a parte emocional, 10% a parte fisiológica com médicos e 5% a parte física, condicionamento físico. Então, eu sabia muito bem o nosso lado aqui, né? Dos sistemas, para fazer manutenção e tudo mais. Quando eu cheguei lá, eu tenho que aprender esse lado. Tem 1 ano e meio? Não, você tem 5 meses só para aprender tudo. 5 meses? 5 meses, ou seja, era um desafio grande, né? E, além disso, nesses 5 meses eu tinha que aprender um tanto do russo para poder ler o checklist, ler o painel, falar com o controle. Nossa. Né? E, então, aprender russo não é fácil. Em 3 meses a coisa fica complicada, né? Mas você estuda, você consegue. Então, isso que é, vamos dizer assim, é parte da vida. Que minha mãe falava lá, estude, trabalhe, persista. O que você aprendeu passa de russo? Mais. Eu aprendi o suficiente para voar. Tipo assim, faz tempo que faz 16 anos que eu voei, né? Então, depois você não usa muito, você acaba perdendo muito do russo. Mas na época você podia falar comigo em russo, eu ia entender, eu ia tentar falar, certamente eu ia falar um russo muito truncado, né? Porque o russo é complexo, eles usam declinações, né? Tem 7 declinações, igual do antigo latim, né? Exato. Que ele é derivado de grego e latim, né? O russo. Então, dependendo do tipo da frase, depende da função da palavra dentro da frase, ela tem uma terminação diferente, uma declinação. Então, eu falava só de ordem direta, não invertia nada, né? E faltava muito vocabulário ainda, assim, pai. Mas era suficiente, né? É para se conversar, né? Tipo, para desliga isso, desliga aquilo. Isso, entender os números, entender o negócio, né? E era muito diferente o painel, as coisas, os controles? É diferente, é bastante diferente. Você tem que abrir outro raciocínio de sistemas, né? Mas de tecnologia, eles são menos avançados, mais avançados ou é a mesma coisa? Tem menos recursos, mas são muito avançados também. Você vê a Soyuz por fora, parece muito antiga. Exato. Mas por dentro ela é super modernizada, ela vai sendo atualizada o tempo todo, né? Mas esse negócio de falar russo é meio complicado. Você tem que aprender, não tem como. Né? Por que é complicado, né? Sei lá, deixa eu ver uma coisa aqui. Tipo assim, потому что говорить на русском языке это очень трудно. Но это можно, надо учить много, это можно. Eu falei assim, porque falar em russo, né, não é fácil, mas é possível. Se você estudar com vontade, você consegue, né? É normal. É uma língua bonita, muito bonita. A literatura russa é um negócio maravilhoso, entendeu? E como que eles recebem o brasileiro? Muito bem. No meu caso ali, eu fui melhor tratado do que todos os outros astronautas, por causa dessa comparação que eles faziam comigo e com o Gagarin, né? Com o Gagarin. Você era sorridente. Então era muito bravo o Gagarin. Ele nasceu no dia 11 de março, no dia 9 de março, eu nasci no dia 11 de março. Então, sei lá se tem alguma coisa a ver ou não, mas aparentemente a minha maneira de ser, meu comportamento e atitude era muito parecido com ele, né? É bacana isso aí. E tinha algum tipo de competição com os americanos e russos ou lá? Tem. É um pouco velada, mas tinha. Tem, isso né? Aí, tinha. Você via, assim, por exemplo, quando eu voltei do voo, eu lembro que eu voei, quando eu voltei estava eu, o Bill MacArthur, americano, e o Valery Tokarev, né? Russo. Aí a gente estava lá no Profilactory, que é o lugar onde a gente fica depois do voo, tipo um hospital, hotel. E aí vieram alguns cosmonautas russos antigos, né? Aí vieram com flores. É normal lá, não tem esse negócio de flor para mulher e para homem, não. Você pode dar flor para homem, não tem problema nenhum, é normal, né? Aí vem os caras com flores e com presente, caixa de chocolate e tal. Aí chegaram pro Bill, né, coitado. Bill é um cara bom pra caramba, mas assim, chegaram e entregaram coisinha assim pra ele só, né? Aí, pô, parabéns. Tipo assim, até meio de longe, parabéns aí, tal. Aí chega pro Valério, aí beija, festa, entrega aquilo lá tudo, um monte de coisa. E chegaram pra mim, beija, entrega aquela coisa toda, né? Pô, tem uma diferença considerável. É outro tratamento. Mas é bacana, eu me dei muito bem lá com a cultura deles lá e a maneira, sabe, assim, de sair. Para aprender russo rápido, você tem que se integrar na cultura. Então eu saía muito com eles e assim por diante, né? Tem que ir para bar, tem que falar só em russo. Né? Porque a língua, ela não é só decorar vocabulário e saber a gramática, né? A língua, ela expressa... Não adianta você querer traduzir diretamente da sua língua para outra língua. Ela expressa uma situação ou uma coisa que você queira trazer naquele momento ali, né? Então, você tem que aprender essa relação entre a situação e o que você fala na Rússia, inclusive os gestos e a maneira e a entonação, ela muda com isso, né?